Galerinha da Gazeta Bet, tudo bom com vocês? Por que sua primeira banca pode quebrar? Lógico que se eu tô falando da primeira banca é porque o vídeo é para quem tá começando agora, então é um conteúdo básico. Existem centenas de motivos que podem fazer uma banca quebrar, mas eu escolhi falar hoje sobre 3 que eu considero os principais, com base nos relatos de pessoas que estão começando a apostar agora e que em pouco tempo acabaram perdendo toda ou praticamente toda a banca que colocou para iniciar. Alguns vão aprender com os erros iniciais e começar a se aperfeiçoar. Outros não, continuam quebrando bancas. E outros veem que apostas esportivas não é para eles e acabam desistindo, o que é normal. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo não tenha quebrado sua primeira banca. Se já zerou, espero que tenha aprendido com os erros e que de alguma forma eu possa ser útil para que isso não aconteça, ok? E outra coisa, eu não estou aqui para te julgar e sim para bater um papo. Então, enquanto eu cito os 3 motivos que eu separei, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações. Primeiro motivo, se você está começando agora nas apostas esportivas, será sua primeira vez numa casa de aposta e você não está familiarizado com nada, nem com o layout das casas de apostas, nem com as odds, nem com os mercados, nem com os valores, nem com a quantidade de coisas improváveis que acontecem num jogo, seja um jogo de futebol, de tênis, de basquete ou qualquer outro esporte de qualquer mercado. E quando você vai fazer suas primeiras apostas, você vai querer testar e colocar em prática todo um conceito que você formou ao longo dos anos sobre aquele esporte ou sobre aquele time e vai achar que ali estão as boas possibilidades de agora começar a ter seus primeiros acertos. Vamos pegar o futebol como exemplo. Até então, tudo que você viu na vida sobre futebol nunca tinha envolvido dinheiro. E quando o dinheiro entra na jogada, tudo muda e nada é tão fácil do jeito que parece. Vou dar um exemplo prático. Como bom conhecedor de futebol que você tem na sua cabeça que o Bayern de Munique é o dono da Alemanha e que lá não tem para ninguém. Ganhou aí os últimos 9 campeonatos nacionais. Na Inglaterra, então, um ano o Liverpool atrapalhou, mas lá só dá Manchester City. Espanha, então, fácil demais. Na temporada passada ganhou o Atlético de Madrid, mas sempre dá Barça ou Real, sempre. E aí você põe no bolo todo a Itália, Portugal, o próprio Brasil, enfim, diversos outros países ou até outros esportes. E aí você está decidido a entrar nas casas de apostas esportivas e, de repente, pensar assim, olha, eu só vou fazer aposta segura, só nesses times que não tem erro. Você vai começar a testar essa tática e você vai descobrir que se você apostar R$1 numa vitória do Manchester City, você vai ganhar 8, 9, 10 centavos. A mesma coisa na maioria dos jogos do Bayern de Munique. Você vai apostar aí R$10 para às vezes estar ganhando 80 centavos, R$1. Barcelona, Real Madrid, dependendo do jogo, mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente já falou o que é odd, então são times que jogam com odds bem baixas, ou seja, vai apostar 10 para ganhar 0,80. Pouco retorno para o dinheiro investido, se eles ganharem. Porque realmente eles são multicampeões, mas nem sempre ganham, como foi o caso da Espanha na temporada passada, que não ganhou nem o Barcelona nem o Real. Na Itália não ganhou a Juventus. Em Portugal não ganhou nem Porto, nem Benfica. E aí você vai tentar mudar então a tática, porque você vai ver que isso não vai te dar muito retorno. Então você começa a apostar em goleada. Aí depois você vai apostar nas zebras, depois você vai apostar só nos empates. Aí você vai testar o mercado de que o jogo vai ter mais ou menos do que um determinado número de gols. Aí você vai começar a fazer a aposta que tal jogador vai marcar um gol naquele jogo, quantos escanteios vão ter no jogo e por aí vai. E não tá errado você testar essas coisas. Tem que testar mesmo, testar para ver como funciona, para ver onde você se dá melhor, onde dá mais retorno, aonde você perde.
você vai começar a testar, apostar em combinações de 2, 3, 4, 5 jogos, que são as apostas duplas, triplas, as múltiplas. Só que nessa de você ir aprendendo, se familiarizando, é bem capaz que o seu dinheiro já tenha ido. E de novo eu digo, você fazer isso não é pecado, não é errado, é uma coisa que acontece naturalmente e ninguém pode te julgar pelas suas tentativas de acertos e erros. Mas quem não te perdoa é a casa de aposta. Eu chamo isso de fase de aprendizagem e considero como um dos principais motivos que podem fazer sua primeira banca quebrar ou cair consideravelmente num primeiro momento. Tem solução para isso? Tem, mas não é fácil. É informação, análise, estudo, conhecimento sobre probabilidade, né? E por aí vai. Segundo motivo, que esse segundo motivo a gente pode dividir em duas partes. E eu nem sei qual que é a pior. Uma parte é a primeira sequência de apostas certas que você tenha. Uau, como é fácil isso! Agora eu vou soltar a mão, vou dobrar o valor das apostas. Fiz meia dúzia de apostas. Modo de dizer, né? Fiz meia dúzia de apostas, acertei todas, tá mole. Ou se não, o outro lado, né, que é uma sequência de apostas perdidas. A primeira foi perdida por causa de um golzinho no final do jogo. A segunda por causa de um cartão vermelho que o juiz deu e atrapalhou tudo. A terceira porque o juiz inventou um pênalti. A quarta foi um azar. E aí você olha o seu saldo e vê que quase metade da tua banca já se foi e você pode ficar triste, irritado, colocar culpa, dizer que foi azar, que foi o juiz, que foi a casa de aposta, mas a verdade é que a partir desse momento o seu estado emocional foi para o saco. E aí ou você vai tentar recuperar o que você perdeu em uma aposta alta ou em uma aposta arriscada e mais perda já era. Seja pela ganância que você teve após uma sequência de greens ou tentando recuperar em uma tacada a sequência de perdas, se você não estiver preparado psicologicamente para lidar com essas situações, sua banca está comprometida. Tem solução para isso? Tem. Aprender a lidar com perdas e ganhos de uma forma natural. Não é fácil, precisa de tempo e no começo realmente vai mexer muito contigo. Mas como esse vídeo é meio que o básico do básico, comece colocando limites. Eu vou fazer tantas apostas por dia, eu vou parar a tal hora. Se acontecer isso, eu também paro e só volto o dia seguinte. Se não acontecer aquilo que eu estou imaginando, vou dar uma pausa, volto depois. Né? Só vou me dedicar a apostas esportivas tal dia e tal dia. Outro dia nem vou abrir o site, nem vou apostar. Num primeiro momento, coloque limites. Mais para frente, outras coisas que englobam psicológico e emocional, vou estar trazendo aqui para vocês também. Terceiro motivo que pode fazer a sua banca quebrar. Primeira banca, né? Vamos dizer a primeira banca, porque depois que a pessoa já está um certo tempo em apostas esportivas, ou até num nível intermediário, tem outros motivos que pode acontecer, né? Mas vamos considerar aí os 3 primeiros motivos para uma primeira banca quebrar. Que é o seguinte, você começa com 50 e faz uma aposta de 2, outra de 7, outra de 1, outra de 6, aposta sem nenhum tipo de padrão, nem de valor, nem de odd, ou seja, apostas do nada, meio sem nada a ver uma com a outra, ou senão você começou com R$1.000, fez uma aposta de 50, outra de 5, outra de 100, uma aposta foi com odd 1.30, a outra foi com odd 2, a outra foi numa múltipla de 5 jogos e vai fazendo tudo sem ter uma gestão de banca. Aí você vai perceber que quando você aposta pouco, você ganha. Quando você aposta mais alto, você perde. Você não sabe onde você ganhou, onde você perdeu, em que mercado que você está se dando bem, em qual que você não está. Sem nenhuma gestão, vai estar perdendo tudo ou quase tudo. Aí depois que acontece isso, você começa a dar valor sobre o quanto é importante ter, pelo menos no começo, um mínimo de noção de como gerenciar e organizar a sua banca. Bom, também tem solução para isso. É o seguinte, toda aposta que você faz, começa anotando no que você apostou, quanto você apostou, qual era a odd, o que deu e terminou o dia, terminou a semana, terminou uma série de apostas, pega isso e começa a ver, vai separando o que você se deu bem, o que você se deu mal, em qual esporte você foi melhor, que time que te prejudicou,
O que aconteceu naquele jogo que te fez tomar um head? Ou qual a odd que te deu um retorno melhor? Certo? Bom, eu citei 3 itens que pode fazer você perder a primeira banca. Dei algumas soluções bem básicas mesmo. Mas olha só, eu não estou exigindo que para você começar a apostar, você tem que ser nem o cara que não pode testar nada, como eu falei no primeiro motivo, nem estou exigindo que você seja o mister perfeito emocionalmente, como eu falei no segundo exemplo, e nem que seja o exemplo de administrador, como falei no terceiro. É só indo com calma, utilizando o bom senso e começando realmente pelo básico do básico do básico. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês a se precaver. Quebrar uma banca, principalmente a primeira, não é nada absurdo, mas dá para tentar evitar. E ao longo do tempo eu vou falar mais sobre esses assuntos e como evitar isso de uma forma mais detalhada, mais difícil, mas isso posteriormente. Escrevam nos comentários a experiência de vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Por hoje é só. Abraços, saudações. Fui!